Boa tarde, com a palavra. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Roosevelt Ferreira, sou doutorando do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no campus de Três Lagoas. A minha orientadora é a professora doutora Elizabeth Aparecida Marques. Esse trabalho que ora apresento agora no terceiro Seminário Nacional de Línguas e Linguagens da UFMS, que acontece no campus de Aquidauana, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, aqui em nosso estado. E cujo tema é norma fraseológica sob a perspectiva sincrônica e diacrônica, primeiras reflexões. Por que primeiras reflexões? Porque são os primeiros indícios de uma visão sincrônica e diacrônica de fraseologismos. Ainda tenho discutido com a minha orientadora sobre essa visão que quero apresentar. Não se trata de reflexões novas, mas são reflexões sobre outros pontos de vista. A proposta desse trabalho é proporcionar um aprofundamento dos olhares conceituais da norma cosseriana e o estabelecimento de perspectivas sincrônicas e diacrônicas na consolidação de fraseologismo a partir da observação de competências linguísticas fraseológicas insertadas em idioletos, ecoletos e socioletos. Então, essa pesquisa nasceu da minha observação individual de fraseologismos usados em certos grupos. Começou com a minha família, e observo grupos de trabalho, grupos de lazer, e observei que certos fraseologismos acontecem ou só nesses grupos, ou só uma pessoa ou conhece, ou usa, né? E aquelas invenções que, de repente, aparecem também. Então, o objetivo desse trabalho é propor uma visão linguística do comportamento sincrônico e diacrônico dos fraseologismos em relação à concepção tricotômica Parole, norma e sistema proposta por Cossério, né? Toda a obra de Cossério, praticamente, se encontra esse paradigma linguístico. Muito importante para mim, como estudante de linguística, eu acho que a obra de Saussure, né, o curso de Linguística Geral, e toda a obra lá colocada, pós-mortem, ela explica toda a linguística, inclusive a linguística contemporânea. Então, eu sou um estruturalista nato, acredito que os pressupostos de Saussure, que foram complementados depois por Cossério, são suficientes, né, para explicar toda a linguística. Então, eu sou um adepto do estruturalismo. E uma das máximas de Saussure, que eu acho que realmente revolucionou a análise linguística, né, é o ponto de vista, que ele deixa bem claro lá na obra dele, que bem longe de dizer que o objeto precede o ponto de vista, diríamos que o ponto de vista que cria o objeto. Aliás, nada nos diz de antemão que uma dessas maneiras de considerar o fato em questão seja anterior ou superior às outras. Então, Saussure ele foi muito feliz quando disse que o ponto de vista cria o objeto. Então, a visão linguística depende do ponto de vista. Você muda o ponto de vista, você pode mudar o objeto, você pode mudar a metodologia, e as concepções linguísticas também derivam desse ponto de vista. Então, podemos dizer que não há certo nem errado em linguística. Existem pontos de vista distintos. E lembrando, né, as famosas dicotomias de Saussure, a mais contra-argumentada, rejeitada, ou complementada, ou reargumentada, é a dicotomia fala versus, vamos dizer assim, língua, né? Esse dialogismo de fala e língua, que seria parole e langue, né? Onde Saussure coloca que a fala é individual, é um ato concreto, que é heterogêneo, né? E enquanto a língua é social, é abstrato e é homogêneo. Então, esses preceitos dessa dicotomia foram muito discutidos por vários linguistas, e Cossério ele fez um trabalho muito interessante quando ele começou
a discutir sobre isso daí. Cosseri apareceu, então, dizendo que a doutrina de Saussure era unilateral e insuficiente, porque ele achava que essa dicotomia era incompleta. Nós já estudamos bastante isso, né, em Saussure. E ele coloca que a língua para Saussure pode ser vista por 3 conceitos, né? Como acervo linguístico, como instituição social ou como sistema funcional. E justamente essas concepções, como instituição social e sistema funcional, é o que, para ele, geraria várias confusões dentro da dicotomia Paroli-Fala. Porque o ponto de vista, às vezes, estava como instituição social, mas querendo explicar coisas do funcional, né? Do sistema funcional. E, às vezes, o ponto de vista funcional querendo explicar coisas do social. Então, esses planos não correlativos, como ele diz, geraram vários conflitos, né, na explicação dessa dicotomia. E Cossero, ele argumenta bastante sobre essa dicotomia e chega à conclusão, né, que era preciso colocar um intermediário entre esses conceitos, né, e ele sugeriu e criou, que ele chamou de norma, né? Norma, e ele também substituiu o caso da língua por sistema. Então, a dicotomia passou de fala e língua para fala, norma e sistema. Por que que ele substituiu por sistema? Porque ele deixa bem claro, né, importante, que a norma e o sistema, eles são sistemas sincrônicos, ou seja, o aqui e agora, né? Você, quando analisa a norma, analisa o sistema, é agora, dentro de um tempo específico, né? Eles são sincrônicos. E a língua seria um conceito histórico, seria o diacrônico. Então, por isso que ele substituiu a língua por o sistema. Então, a dicotomia de Saussure passou de fala e língua para fala, norma e sistema dentro de uma visão sincrônica de Cosseri. Então, dentro dessa tricotomia, então, a norma para Cosseri, ele diz que realiza-se em dupla abstração, já que em parte se elimina tudo que nos atos linguísticos considerados é puramente subjetivo e originalidade expressiva absoluta. E, por outra parte, se abstrai uma norma geral e única para uma comunidade mais ou menos vasta. Então, essa visão da dupla abstração de Cosseri, que nos ajudou a propor essa norma fraseológica sincrônica, né, dentro de um panorama sincrônico, e uma norma fraseológica dentro de um panorama diacrônico, que eu vou mostrar daqui a pouco. O que eu visualizei para a criação de um panorama sincrônico? Então, nós temos aqui a tricotomia, Paroli, sistema e norma. O que nós percebemos que Cosseri, sempre quando ele explica a norma e sistema, o ponto de vista dele está sempre em sistema. O ponto de vista dele está sempre em sistema. O que eu propus um deslocamento desse ponto de vista, né, para a Paroli, para a fala, né, como Saussure dizia, né, o ponto de vista é o que faz o objeto, né, e percebi que, no ponto de vista da fala, nós podemos ter os elementos linguísticos ali no ato concreto da fala, eles podem ser inéditos, eles podem ser considerados como uma norma individual ou como uma norma coletiva. E se deslocamos o ponto de vista para a norma, teremos, né, os elementos como norma transitória, que eu vou explicar bem lá no panorama diacrônico, e como norma social. Essa norma social é a norma que Cosseri adota, né, dentro da tricotomia, que seria uma norma geral para a sociedade, né, para uma comunidade linguística. E dentro do ponto de vista do sistema, nós teríamos os elementos linguísticos afuncionais ou não convencionalizados, né, e aqueles que já estão no sistema, já há uma convenção, fazem parte do sistema dentro de uma comunidade linguística em si. Então, esse é um panorama sincrônico que eu criei para a tricotomia de Cosseri. Vou explicar essas situações
dentro agora do meu objeto de interesse, que são os fraseologismos, né? Que eu chamo de norma fraseológica sincrônica. Qual é a visão do fraseologismo dentro desses 3 pontos de vista, né? Desses 3 contrastes sincrônicos, assim podemos dizer. Nós vimos aí que, no ponto de vista da Paroli, nós temos o ineditismo, a norma individual e a norma coletiva, né? O fraseologismo inédito é aquele que pode ser uma criação momentânea do indivíduo, momentânea que, em relação ao grupo que ele está inserido, né? Ele pode ter trazido de um outro grupo esse fraseologismo e, no ato concreto da fala, ele começa a usar, ou cita pela primeira vez, né? Uma criação momentânea em relação a um grupo, né? E para a observação desse fraseologismo inédito, é preciso levar em consideração a perspectiva do grupo social onde o ato concreto é realizado, como eu disse. Então, um fraseologismo pode ser inédito num grupo, mas já ser uma norma, tanto individual como coletiva, como norma geral, em outros grupos. Então, isso aqui, sob o ponto de vista da fala, ele pode ser inédito, ele já pode estar classificado como uma norma individual. A norma individual, os fraseologismos já faz parte do acervo linguístico de um falante. É o que nós chamamos de idioleto, né? Então, o indivíduo tem um idioleto, fraseológico, vamos dizer assim. Então, isso é uma norma individual. Esses fraseologismos, normalmente, ele só usa, e o que eu observei, que quando nós queremos citar esse fraseologismo usado como idioleto de uma pessoa, nós sempre fazemos uma chamada introdutória, como diz ou dizia fulano de tal, né? Na minha família e outras famílias que eu observei, isso aqui fica bem evidente, não? Como diz fulano de tal, nem tudo que balança cai, né? Há essa chamada. E, sob o ponto de vista da Paroli, nós temos a norma coletiva, que eu chamo de norma coletiva, é aquela que são os fraseologismos usados e entendidos dentro de um grupo, né? Dentro de um grupo. Esse grupo pode ser família, pode ser grupos profissionais, ou até mesmo grupos de lazer, né? Então, é uma comunidade linguística, mas não numa visão de uma comunidade linguística global, né? De uma língua histórica, e sim de subgrupos. Então, seria a norma coletiva. Sobre o ponto de vista da norma, né? Ao movimentarmos o ponto de vista para a norma, a ótica social se desloca para a comunidade linguística detentora da língua. Então, para diferenciar aqui, essa norma coletiva, ela está dentro de uma comunidade linguística de um subgrupo, né? Famílias, grupos, etc. Quando o ponto de vista vai para a norma, né? A nossa visão agora, o ponto de vista já pega a comunidade linguística detentora da língua, né? Seria uma comunidade que detém uma língua ou uma linguagem histórica, né? E aí, nós propomos a norma transitória. O que é norma transitória? Isso aqui eu vou explicar bem no panorama diacrônico. A norma transitória, propomos nesse enfoque a caracterização da primeira abstração da norma transitória. Nós vimos lá que a primeira abstração, que Cossero diz que é eliminar aquilo que é original, que é abstrato, né? Estariam nesse campo os fraseologismos pertencentes aos subgrupos sociais que estão sendo repetidos. Então, na norma transitória, são aqueles fraseologismos que são usados, né, que estão sendo usados, mas que ainda não fazem parte do sistema. Estão sendo repetidos, estão sendo registrados, estão em homologação pelo sistema. E a norma social é a norma colocada por Cossero, né, que é aquele fraseologismo realmente que já está no sistema e que fazem parte da comunidade linguística como norma geral. Pode ser as variantes, pode ser os regionalismos e etc. E, sob o ponto de vista do sistema, como nós vimos, são aqueles que já está convencionalizado, né, que já está convencionalizado ou já tem uma funcionalidade, ou não, né? Então, nós podemos ter, quando ouvimos um fraseologismo, sob o ponto de vista do sistema, achar ou concordar que não o conhecemos, não faz parte do nosso sistema. Ou que o conhecemos, né, e faz parte do nosso sistema. Normalmente, aqueles que estão convencionalizados no acervo, eles são dicionarizados. Então, os fraseologismos que entram nos dicionários, dentro de uma situação e de uma época específica, né, são aqueles fraseologismos que, no ponto de vista dos sistemas, já são convencionalizados
e apresenta aí um caráter funcional. Então, essa é a minha visão de norma fraseológica sincrônica. E proponho também agora uma norma fraseológica diacrônica. Então, o ponto de vista saiu lá da sincronia e eu coloco meu ponto de vista agora historicamente, né? Ao longo do tempo, diacronicamente, para visualizar os fraseologismos. Né? Da onde eu tirei isso aqui? Saussure disse, né, que ele chama de formas regulares, né? Sintagmas construídos de formas regulares. Ele diz que fazem parte da língua após ser registrado um número suficientemente grande de espécimes. Então, ele diz que as estruturas sintagmas, né, as frases feitas que ele fala, ele faz parte da língua após vários registros, né? São várias vezes registrados e começam a fazer parte da língua. Vamos dizer, é transportado para a língua. No caso de Cossero, ele chama, né, os fraseologismos de discurso repetido, diz que é uma sobrevivência da diacronia na sincronia, ou seja, se é um discurso repetido, ele precisa ser repetido, né, várias vezes para ser homologado, né, e depois, de acordo com Cossero, ele vai para o sistema e depois ele é visto como uma norma. Dependendo da comunidade, ele passa a ser normativo. Ele visualiza os fraseologismos como norma, né, assim, autorizados pelos sistemas, vamos dizer assim. Então, o meu pensamento foi, se ele precisa ser registrado suficientemente, né, antes de estar na língua, vamos dizer assim, deve ser repetido também, para que vá para o sistema, né, e vire norma, de acordo com o Cossero, em qual campo da tríade, né, fala, norma e sistema, estariam aqueles fraseologismos que estão sendo repetidos, estão sendo registrados, esperando a homologação pelo sistema, né? Ou seja, eles podem ser homologados ou não, se vão passar para o sistema da língua ou não. Em qual campo eles estariam acontecendo, né? O próprio Cossero, numa passagem lá de 77, ele fala, né? Ele pergunta, né? E ele mesmo responde. Onde colocar na linguagem os elementos normais e constantes em uma língua, né? No entanto, não pertinentes desde o ponto de vista funcional, ou seja, não são funcionais, não são convencionalizados ainda, dado que pode classificar no sistema, né? Que não pode estar no sistema. Então, aqui, se não está no sistema, está onde, né? Ele mesmo responde que está na norma. Então, aqui ele abre o leque para dizer que a norma não é só uma norma geral, convencionalizada, de uso, né? Ou seja, aquilo que uma comunidade mais usa. Mas sim, a norma também pode ser vista como campo intermediário, onde os fraseologismos são repetidos, eles são registrados até ser homologados ou não pelo sistema. Eles podem fazer parte do sistema, né, a longo prazo ou não. Importante aqui lembrar que essa norma, né, é sincrônica, quando fala em norma de Cossero, é uma visão sincrônica, que seria a segunda abstração, como eu disse. E aí nós visualizamos a norma transitória como proveniente da primeira abstração. Ele diz que elimina, né, o que é abstrato, o que é original, elimina. Essa é a primeira abstração. Então, eliminando isso aí, fica alguma coisa que a comunidade realmente está usando, né? Tira o original, tira aquilo que é abstrato, que é momentâneo do falante. Então, ele fica, então, em termos de uma norma transitória ou de uma norma social. Lembrar que nessa norma transitória, então, é que acontecem as repetições, de acordo com Cossero, ou os registros, de acordo com Saussure, né? E aqui, eu criei o panorama fraseológico diacrônico, então. Coloquei aqui meu ponto de vista agora sobre o tempo, né? Ao longo do tempo, diacronicamente, né? Então, o ponto de vista agora saiu do panorama sincrônico e veio aqui para o tempo. E percebi que um fraseologismo, ele acontece como inédito, né? Como inédito. Não é interesse dessa obra sobre a origem, né? A etimologia dos fraseologismos, não. Não me preocupo com isso agora. O que me interessa é dizer que ele é inédito dentro de um grupo, né? Ele nasce, ele é citado pela primeira vez,
Ele, como vimos, ele pode passar para nome individual de um elemento, ser usado como idioleto de um elemento só, e pode, ao longo do tempo, fazer parte da norma coletiva que nós vimos. A norma coletiva, aí seria aqueles grupos, ou subgrupos, né, de comunidade linguística, dentro da família, lazer, profissão e etc. E um caminho mais rápido, né, ele é citado, ele é usado, então ele passa para a norma social transitória, onde ele é repetido, né, várias vezes, conforme Cossério, e registrado conforme SUSIR, várias vezes, esperando a homologação pelo sistema, né. Então, se a comunidade o adota, né, aqui também é importante dizer que da norma coletiva, né, o caminho da norma coletiva, ele pode também sair daquele subgrupo, né, sai daquele subgrupo e passa para a comunidade linguística geral. Então, ele vem para a norma social transitória para ser homologada ou não pela comunidade linguística geral. Então, se o fraseologismo é homologado, ele finalmente chega no sistema funcional, né? Ele chega no sistema funcional. E isso é numa visão prospectiva, né? O que acontece, o que eu visualizo e proponho, é que há uma visão também retrospectiva, ou seja, há um fraseologismo que já está no sistema, já é convencionalizado e tem suas funcionalidades, ele pode, né? Desculpa. Voltando aqui, para não me perder. O fraseologismo ele pode ser homologado, né? Então ele passa para o sistema funcional, ou ele pode não ser homologado, né? Ser um modismo, isso acontece muito na nossa língua, ser um modismo, por exemplo, e ele vai para a desfraseologização, ou seja, de repente ele deixa de ser um fraseologismo, né? Perde a idiomaticidade, a fixação e desaparece da língua, né? Então esse é o caminho. E isso é num ponto de vista prospectivo. E num ponto de vista retrospectivo, nós temos um fraseologismo já no sistema funcional, que ele pode, por mudança de idiomaticidade, né, por mudança semântica ou até mesmo de fixação, ele, então, retornaria à norma transitória para novamente ser homologado, a nova forma de se escrever dele, de se falar, ou a nova carga semântica dele ser analisada, homologada de novo, e acontece de novo, né? Ele pode ser desfraseologizado, ou ele pode voltar de novo ao sistema funcional com uma outra estrutura, ou com uma outra idiomaticidade, ou outra carga semântica. Como conclusão parcial, né, dessa elucubração, eu coloco que as visões sincrônicas e diacrônicas sugeridas nesse trabalho são fruto de observações corriqueiras de competências linguísticas fraseológicas. Sabemos com intensa certeza que a construção de um corpus representativo de idioletos, de ecoletos e socioletos poderá confirmar a existência de fraseologismos nas competências individuais, familiares e em grupos sociais diversos, bem como o caminho histórico proposto. Esta façanha se mostra como necessária como prosseguimento dos estudos a partir de agora. Então, a minha ideia próximo passo dentro de um corpus, né, conseguir provar que existe fraseologismos só de idioletos, só como ecoletos, né, usados só de forma individual, só dentro de uma família ou grupos sociais diversos, né, e são aqueles, os fraseologismos que estão na norma transitória e os fraseologismos que já estão no sistema. Esse é o trabalho que eu tenho analisado, tenho elucubrado em cima, mas são apenas reflexões. Apenas reflexões. Era isso que eu tinha para apresentar. Aqui nós temos as nossas referências. Era isso. Muito bem, parabéns. Eu fiquei encantado com sua apresentação, pela riqueza, a abordagem, e gostei de vários momentos da sua fala, primeiro porque você retomou, revisitou Saussure e começa com uma coisa maravilhosa também, que é
quando ele afirma realmente que o ponto de vista faz o objeto. Então, isso eu acho uma maravilha, né? Como mostra o lado mais positivista de Saussure, né? O lado mais refinado dele. O ponto de vista faz o objeto. Achei interessante também quando você coloca que suas observações, que é um princípio também de ciência, que suas observações partiram do meio familiar. Achei isso fascinante. E o outro ponto que você coloca é essa interface, né? essa exploração que você faz do Eugênio Cosset. Então, é fascinante porque a semântica geral dele, em que aborda isso aí, traz importantes possibilidades de reinterpretação, inclusive daquela história toda de Ferdinand de Saussure, quando ele fala em frases feitas. O próprio Saussure, né, ele já falava dessa história de combinações. E é aí que eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Quando eu pego o Eugênio Cosset e vejo toda a terminologia que, no âmbito dos estudos fraseológicos, incluído os discursivos, né, porque a análise do Meguenot, por exemplo, gosta da terminologia de discurso repetido. Então, essa terminologia, essa expressão que é de Cosset, é muito interessante. Mas a terminologia mais adequada que eu vejo nesse panorama, ou nesse leque, né, terminológico, é exatamente quando nós falamos combinação. Então, acho que combinação, o Cosset é bem claro, né? Há uma combinação, uma técnica livre, e um discurso repetido que é bem refratário da sintaxe. Quer dizer, é aquela forma fixa que está no sistema e que você traz aí uma novidade que é... Eu não esperava ouvir isso aí, é a primeira vez que eu estou ouvindo, achei muito interessante essa dimensão do inédito. Porque, normalmente, quando nós falamos de discurso repetido, ou mesmo a fraseologia, é tudo aquilo que está armazenado já na sua memória. Ela já está estocada na sua memória de longo prazo, né? E que ela vem passando de geração a geração. A literatura, o texto escrito, os dicionários, elas resistem. Mas há um outro lado do discurso, da fala, que vai passando de tradição oral, né? E vai guardando, deixando os resíduos daquela expressão fixa, que pode ser bem grande, né? Ela pode ser, quando a gente diz que a unidade fraseológica é pluriverbal, esse pluriverbal pode chegar ao próprio texto, ao provérbio, alguma coisa maior. E aí, a minha pergunta para ti, nesse coroamento da tua fala, que foi importante, é isso. Por que você não enfatizou muito essa terminologia do Cosset, que é do discurso repetido? Porque isso aí não foi... Embora você tenha falado, mas não como categoria importante no teu estudo. Por que o termo, a categoria discurso repetido, essa expressão, ela não ficou assim tão explícita na questão da norma que você coloca? Então, eu usei essa terminologia do discurso repetido a primeira vez quando eu a vi, né, discurso repetido, eu achei interessantíssimo. Mas é que o artigo que eu escrevi, eu até exploro um pouquinho mais sobre isso aí, sobre tudo, né? Na verdade, essa apresentação em 15 minutos, ela é bem complicada.
mas no artigo eu coloco as visões de vários linguistas, né, da área de fraseologia, principalmente da vertente espanhola, a visão deles a respeito da norma cosseriana, né? Cada um tem uma visão, são distintas visões, né? Mas o discurso repetido, eu visualizo como porta de entrada para a minha sugestão de norma transitória, né? De norma transitória. Porque se ele precisa ser repetido antes de fazer parte do sistema, né? Ele diz que o discurso repetido é uma sobrevivência, né, da diacronia na sincronia. Então, ele precisa de um tempo de repetição, como eu disse, para poder ser homologado aí pela comunidade linguística, né? Mas, como termo, usar discurso repetido, eu acho que, pelo menos na nossa visão acadêmica, pelo menos aqui da minha universidade, o discurso repetido, ele foge um pouco da ideia de unidade fraseológica. Foge no sentido assim, a gente vê muita unidade fraseológica ou fraseologismo, né? O discurso repetido, na verdade, eu vejo só como explicar, né, ou caracterizar a unidade fraseológica, porque nós do Lexo gostamos desse negócio de unidade fraseológica, né, a terminologia, unidade terminológica, a gente gosta de falar dessa unidade, né, para mostrar as unidades lexicais, né. Mas eu acho interessante se aprofundar um pouco, né, nessa terminologia de discurso repetido, que normalmente ele passa despercebido, né, como termo. Eu acho que nós visualizamos muito como caracterização do fraseologismo, né? É um discurso que é repetido várias vezes, e não como uma terminologia para especificar uma unidade fraseológica. Agradeço essa questão, não sei se eu consegui responder, mas é uma coisa interessante que eu vou até dar uma verificada. Muito bem, eu achei muito a sua resposta é apropriada, né, adequada ao seu trabalho. E, para finalizar, eu queria só te fazer uma pergunta. Você não deixou claro, durante a sua fala, pelo menos para mim não ficou claro, como é que você vai fazer a recolha desse corpus, como é que você vai constituir, do ponto de vista metodológico. Você vai trabalhar com corpus, mas você não deixou claro como é que você vai constituir esse corpus. Como é que você vai fazer isso? Eu fiquei curioso em saber. Eu sabia que o senhor ia perguntar isso, professor. Eu, sinceramente, ainda não sei. Eu penso, porque na minha família, eu tenho recolhido, né, porque usam a caderneta, né, e quando algum fraseologismo é citado, principalmente para minha mãe é a rainha dos fraseologismos na minha família. E muitas fraseologias, assim, cheias de preconceitos, né, antigos, né, que eu tenho anotado, né. Inclusive, na minha família, nós chamamos a nossa mãe de véia, então nós temos o hábito de falar assim, como diz a véia, né, ele sofre mais do que sovaco de aleijado, por exemplo, que ela usa, né? Isso que me chamou a ideia do idioleto, né? E da norma individual, né? Então, eu tenho recolhido assim, em conversas rotineiras, eu vejo e eu anoto quem falou, etc, etc. Né? Mas eu penso que eu vou ter que preparar, tipo, um questionário, alguma coisa, para outras famílias que possam responder. Primeiro, da ideia do que me interessa, o que é um fraseologismo, né? Que entenda, não com essa terminologia, mas que entenda o que se trata o fraseologismo para dentro de uma família ou de um grupo, um outro grupo de lazer ou profissional, eles possam me responder assim, não, eu uso isso. Aí a pessoa começa a lembrar, mas no nosso grupo nós falamos assim, assado. Tem um elemento que só ele fala que nem tudo que balança cai, por exemplo, né? Essa é a minha primeira pretensão, né, que eu pensei.
mas tenho pensado a respeito e aceito sugestões, viu? Porque não é uma recolha de dados bem fácil, né? Vai ter que ser ou através de questionários, que eu acho que foge um pouco da normalidade, assim, do cotidiano, ou observação mesmo, observação demorada, de convívio, que vai anotando, pergunta alguma coisa, né? Ah, você falou isso, alguma outras expressões você usa, como essa, e vamos seguindo, né? Primeiras reflexões, né, professor? Ah, sim, pronto. Eu acho que você, eu acho que pela base teórica que você já tem, né? Eu acho que vai ser um escoamento, inclusive inédito, à sua metodologia, né? De qualquer maneira, já que você falou em corpos, a preocupação na recolha desses dados, né? Como é realmente que você vai fazer e como é que você vai lidar com esses dados, né? Para ilustrar toda a sua fala, eu acho que vai merecer sua atenção juntamente com a orientadora, né? Mas de qualquer maneira é interessante. Eu, por exemplo, eu fiz uma recolha de dados a partir de fala com africanos lusófonos. Então é muito interessante, né? Você deixar que o falante, o informante, fale sobre determinados temas, né? Sobre determinados temas, e em algum momento você observar a presença ali de frases feitas, né? Fraseologismos, porque em poucos segundos ou minutos de fala, logo a gente observa que os falantes eles recorrem, né, vão à memória de longo prazo para naturalmente completar, estruturar o seu pensamento. Então, são elementos discursivos importantes que entram inevitavelmente numa fala. E uma outra preocupação importante é não enviesar, né, qualquer pesquisa, porque se você informa ao falante, ao informante, o que é fraseologia, e você diz o que é, e exemplifica, aí enviesa já o lado mais espontâneo da fala dele, né? Ele vai ficar procurando. Então, o ideal realmente é um contexto que você faça uma recolha e você, como observador, encontre e possa tipificar e observar o contexto, né? Porque enquanto nós pensamos no discurso repetido como algo já lexicalizado e canônico ali, perfeito, né? Naquela expressão, às vezes, eu adoro as locuções verbais, idiomáticas, né? Elas são bem fechadinhas, tem verbo e o restante, o complemento. Embora a sintaxe não está em jogo ali. Ali são elementos constituintes, mas não é verbo, não é nada, é aquela unidade. No entanto, na fala, elas nunca aparecem prontinhas, né? Às vezes vem em forma nominalizada. Por exemplo, eu estava agora para fechar, por exemplo, eu trabalhei sempre com, e gosto das locuções verbais, tipo assim, engolir sapos. Mas, às vezes, essa forma canônica ela não aparece no discurso espontâneo. Às vezes, você encontra ela nominalizada, tipo assim, engolição de sapos. A famosa engolição de sapos. De modo que a nominalização ela passa a ser também de muito interesse nesses estudos. E aí, por exemplo, eu observei a nominalização quando eu fui fazer a degravação. Porque o pesquisador ele sempre tem uma expectativa de encontrar
dentro do princípio mais previsível, aquela unidade prontinha. Mas, às vezes, a unidade prontinha ela vem desautomatizada, né? Ela vem toda quebrada, e isso faz com que o pesquisador ele se dê conta que está diante de uma forma canônica, mas totalmente com uma nova estruturação, mas seguindo ainda aqueles princípios da não composicionalidade. Então, eu quero, meus votos, que você faça uma pesquisa maravilhosa, né? Continue dando notícias do seu trabalho, e creio que Ok, você certamente vai fazer uma grande pesquisa, né? Com uma boa ok, professor. orientação. Agradeço aí as boas energias positivas. Tá aí, que bom. Um abraço, meu amigo. Obrigado aí, professor. E que tenhamos aí uma boa noite. Aí onde o senhor está já é 1 hora a mais, né? Já são quase 6 horas. Isso. Aqui nós estamos ainda 4h37, é tarde ainda. Mas uma boa É, noite para o senhor, obrigado aí valeu, pelas irmão. sugestões e pela paciência. Sem dúvida. E desculpa aí qualquer transtorno, qualquer dificuldade. Não, Um faz abraço. parte da academia. Um abraço. Faz parte. Um abraço.